Vamos começar esta conferência com um resumo do Grande Engano, que é a continuação da conferência anterior de número 82, de um ano atrás. Agora já estamos a mais de 100 e pouco e vamos continuar com este tema que parece a poucos de nós estar interessado nele, mas realmente tem um significado tremendo, de modo que alguns de nós o intitulamos, de Papa para Papa. E como você vê aqui, só com as imagens, você já tem o compêndio do que vamos tratar. A verdade sombria sobre os jesuítas e seu objetivo. Você sabe que esse pai que entrou agora é jesuíta. Bom, vamos descobrir um pouco quem realmente são os jesuítas. Antes da renúncia de Bento XVI. Vamos nos situar. Os chineses recebem o ano da cobra, um período que prediz sabedoria e prudência. E você dirá, o que isso tem a ver com isso? Bem, esse período da cobra é o ano que eles esperam, onde poderão mudar o curso da história. Isso é o que os chineses esperam, as tradições orientais das quais somos recebendo tanta influência e que também são aceitos. Estando no Ocidente atualmente, bem, este ano há pessoas dos próprios chineses que estão declarando algo muito interessante dentro de seus desejos para o ano novo. Zhang disse que será um bom ano para negócios, distribuição e assuntos políticos, já que o único réptil no calendário chinês é um símbolo de boa sorte e sabedoria. Esta é a cobra para eles. O ano da cobra é ideal por jogar fora os velhos hábitos e pensamentos que Zhang disse sobre a futura mudança de governo. É o ano para se reinventar, as cobras mudam de pele e os humanos também podem. Resumindo. Olha, estamos falando da China, mas foi isso que aconteceu no Vaticano. Eles também se reinventaram. Eles trocaram de pele. Se fizeram isso ou não com a mudança de Papa. Vamos ver. Aqui está. O ano da cobra, que também é chamado de pequeno dragão. Aqui está, não são invenções e que também coincidem todas as vezes que este ano da pequena cobra dragão acontecem infortúnios marcantes para a humanidade. Ano da cobra ou pequeno dragão de água. Significa mudanças e infortúnios, mas vamos lembrar também, e já mostramos isso antes, que existe um lugar onde descreve o que é a cobra ou o que é o dragão, que é o mesmo, e para isso recorremos a textos muito antigos, textos bíblicos que são descartados por muitas pessoas, onde nos dizem que Satanás é isso que a cultura oriental nos diz. É uma homenagem e está associado, claro, ao número 13, como demonstramos na conferência anterior. Veja que texto curioso em Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O que isso tem a ver com isso? Porque simplesmente, quando sabemos decifrar o que diz nestes textos enigmáticos, podemos compreender o grande engano que se arma para nos fazer acreditar em coisas que não são realmente boas como boas. Aqui está o Papa. Ele cumprimenta a China com precisão e o extremo leste para o Ano Novo Lunar, e aqui ele dá aquele reconhecimento à China, aos países do Extremo Oriente, justamente neste novo ano lunar que começou em 10 de fevereiro. A renúncia a Bento XVI. Vem praticamente depois de tudo isso, é o momento de mudança dessa transmutação. Ele diz que renunciou por falta de forças. Nas conferências demonstramos que não é assim. Há muitos mais fatores por trás disso. O anúncio da demissão do pai veio de forma totalmente inesperada. Surpresa, mas para entender sua lógica, devemos também considerar a data do calendário. Atenção, isso não é por acaso. É o momento da sua data hoje. Na verdade, para a Igreja, a festa litúrgica é a da Virgem de Lourdes no aniversário das mais famosas aparições marianas, e quando isso aconteceu então no dia 11 de fevereiro, veja que estranhas coincidências coincidem mais uma vez. Aqui o Papa pede demissão aos 85 anos. 8 mais 5 igual 13. Estamos fazendo numerologia, o que eles trabalham regularmente, o que é verdadeiramente cabala, espiritismo, dia do anúncio, dia 11,
que significa aprovado pela lei divina. Por isso ele escolheu esse dia. Agora anunciou a renúncia do Papa através da mídia às 11h47 adicionado da 13. Dia e mês do anúncio 11/02 adicionado 13. O dia do anúncio coincide com a celebração da Virgem de Lourdes, que é igual ao dia 13 de 11 de fevereiro. E ali, quem aparece lá, não é a Virgem de Lourdes. Lourdes, como bem demonstramos, ou se apresentou em suas manifestações, dia, mês e ano do anúncio 11 de fevereiro de 2010 e adicionado tudo dá 10. 10 significa plenitude 1 mais 0 que é igual a Deus. A data de demissão 28 de fevereiro de 2013, adicionado todos. Isso nos dá 18, que é 3 vezes 6 o número da besta e também é o ano da cobra ou pequeno dragão de água, o que significou a mudança dos infortúnios. Satanás. Número 13. Todas essas coincidências entre aspas não ocorreram porque sim. Houve um mau presságio ou um sinal? Você se lembra que foi justamente quando o Papa renunciou que esse raio se manifestou com um enorme estrondo na Basílica de São Pedro. Aqui você tem ainda mais ampliado. Mas vejam, olha que texto apareceu em Lucas 10:18. Um texto bíblico e ele disse: E disse-lhes, eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. A eleição do Papa Francisco. Já entramos na mudança Jorge Mário Bergoglio, novo Papa com o nome de Francisco. Olha com atenção a data da caixa 13 de março de 2010. E aqui você tem adicionado a tudo mais uma vez nosso 13, e foi em um dia 13. 13 é morte, nascimento, mudança total, transformações 12 mais 1 igual ao Messias no ocultismo, satanismo 13 é Lúcifer, Satanás. Esses números foram coincidências? Vamos relembrar um trecho do grande engano da conferência número 3 do ano de 2006, quando houve a mudança de pontificado de João Paulo II para Bento XVI. Isso foi ao vivo. Gravamos neste momento com esse resumo de coincidências que também deu tudo 13. Aqui está melhor ilustrado, eles sempre serão coincidências. Havia ainda mais números cabalísticos. Havia fumaça branca e a adoção do Papa ainda está no ar, eles disseram. E nesses momentos-chave houve 33 votos. 33 votos dizem que houve até o novo pontífice ser eleito. O 11 aprovado pela lei divina. E 3 significa que a Trindade. 11 mais 11 mais 11 dá 33 foi testada 3 vezes pela lei divina pela Trindade, mas atenção, não a Trindade cristã mas a Trindade pagã, devemos diferenciar isso e nas conferências o explicamos muito bem. Aqui está o novo Papa que saiu justamente para a varanda. Você se lembra da cena que estava acompanhando ao vivo? Foi muito interessante porque eles parecem confortáveis e as luzes se acendem na loggia de São Pedro naquela varanda, mas eles estão demorando para sair e não sabemos por quê. O que? Mas aqueles de nós que estavam prestando atenção, mesmo aqueles de nós que sabiam do que se tratava, estávamos de olho no relógio e justamente quando ele... Eram 8h13, quando ele apareceu na varanda, nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Mais 8h23 no horário da tarde, faça a transformação dos números e também obtemos 13. Aqui você tem algo muito significativo. O jesuíta argentino José Mário Bergoglio é o novo Papa com o nome de Francisco. É o primeiro latino-americano e também o primeiro jesuíta da história do Vaticano ao manter o pontificado. Papa Bento XVI renunciou aos 85 anos da 13. Escolhido Papa Francisco aos 76 anos que também dá 13. A eleição do Papa Francisco foi na 11ª semana do ano. A sede papal está vaga há 13 dias. Foi ordenado sacerdote da Companhia de Jesus por Monsenhor Ramon José Castellano, arcebispo emérito de Córdoba, na Argentina, no dia 13. E o que mais aconteceu, quando chegou a hora da fumaça branca às 19h06, que são 7h06 p.m., que mais uma vez deu 13. Bom, teve também aquela entronização no dia 19 de março, como não tive que dar 13. E agora vamos ver já precisamente mais desta numerologia.
Como você vê aqui, ele foi o primeiro pontífice não europeu da Igreja em 13 séculos. O primeiro Papa não europeu em 13 séculos. Papa com Papa. Bento XVI voltou ao Vaticano feliz e com a intenção de dedicar-se à oração. Você já sabe que ele saiu e depois volta, continuará morando no Vaticano. Olha, em que data aconteceu tudo isso? 2 de maio de 2013, somando tudo, obviamente tive que dar 13. O antigo mosteiro de clausura, onde ia viver, era precisamente este, instituído no dia 13. E o que acontece também no dia 13 de maio consagra no pontificado de Francisco a Jornada Mundial da Juventude à Virgem de Fátima. No dia 13 de maio em Fátima o pontificado do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá no Rio de Janeiro em julho deste ano, será consagrado à Virgem Maria. E como demonstramos, as aparições da Virgem Maria são satânicas. Aparições não é a Virgem Maria, isso surpreende mais do que quem olha as conferências verá que é a demonstração. Vejam como ele também diz isto. O cardeal patriarca propôs aos bispos portugueses que esta consagração acontecesse no dia 13 de maio, ele mesmo o disse. Continuamos avançando para ir um pouco mais rápido. Estamos com muito pouco tempo. Saem 13 por todas as partes, logo em vossas casas, se tiver as imagens vocês poderão ver perfeitamente. E veremos aqueles primeiros sinais visíveis de humildade deste novo Papa que são realmente surpreendendo e enganando muita gente. O que essa pessoa começa a fazer, é porque começa a ter aqueles sinais de simplicidade, de energia, de humildade. Todos os cronistas falam disso, tem até gente que se dedicou a colocar essas 7 diferenças básicas, entre um Papa e outro na internet, que quebrou os moldes de algo que parecia muito solene e muito rico, algo que parece super simples. A mudança está surtindo efeito. As pessoas estão realmente aceitando que se trata de humildade de todo o novo pontificado. Todos em busca da besta. De que estou falando? E agora que 132 países participaram do início do papado de Francisco, você tem a esquerda, Joe Biden, católico, dos Estados Unidos. Você tem a direita, Angela Merkel, luterana, mas dizendo totalmente as mesmas coisas que o papado está dizendo. E no meio você tem o jesuíta Mariano Rajoy e o príncipe Philip também, que estudaram na escola jesuíta. Como não? O nome de onde foi tirada a expressão besta. Bem, olhem tudo novamente. Voltamos para Apocalipse capítulo 13 versículos 3 e 4. São profecias. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Vou lhe dar um pequeno resumo. Em 1798, a história disse que o general Berthier, por ordem de Napoleão, o Papa o pegou e o prendeu. E parecia que o Vaticano acabou. Poucos meses depois essa ferida mortal está curada e a sua ascensão ressurge com cada vez mais força. A tal ponto que a profecia diz que toda a terra irá atrás da besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Se você tem dúvidas sobre isso, olhe as conferências e verá que detalhes impressionantes a história conta sobre isso. Você não pode contradizer completamente o que é história e profecia. Olhe para esta imagem, o Papa Francisco com a cruz quebrada, e seu escudo papal. Mostramos que essa ravina cruzada é do século VI. Agora vamos falar sobre tudo isso, e esse é o escudo papal com uma insígnia no meio. Muito interessante, olha. Que emerge deste livro de Percy Compton, um católico declarado, e nos diz de onde veio a cruz quebrada. Este crucifixo torcido é um símbolo sinistro usado pelos satanistas no século VI e que foi revivido na época do Vaticano II. Esta era uma cruz torcida ou quebrada na qual era mostrada uma figura repulsiva e distorcida de Cristo que os praticantes de magia negra e bruxas da Idade Média costumavam representar. O termo bíblico marca da besta. Não apenas Paulo VI, mas seus sucessores carregaram esse objeto e o seguraram para que fosse reverenciado pelas multidões e pelas pessoas quando ele passasse com este crucifixo que eles adoram. Quem a Deus, não é para Satanás.
Os jesuítas, agora vejam um pouco de história, eles foram expulsos de muitas nações. Você sabia disso? Eles normalmente não nos ensinam isso nas escolas. Também não nos dizem as razões por quê. É porque eram tão bons, que sendo tão bons havia muitos. Podes procurar em qualquer lugar por um bocado bem documentado sobre a expulsão dos jesuítas. Verás que foram praticamente expulsos de muitos países, inclusive da Espanha, também foram expulsos, mas tudo isso tem uma explicação e veremos em breve. Na Espanha a Companhia de Jesus ficou em situação de ilegalidade, como consequência da aplicação do artigo 26 da Constituição da Segunda República Espanhola de 1931, atenção ao ano relativo ao quarto voto de obediência ao Papa. Agora veremos qual é o quarto voto de obediência ao Papa. Em 1931 são expulsos, o que acontece alguns anos depois em Espanha. Você se lembra da Guerra Civil Espanhola, que aconteceu depois de todos os países onde os jesuítas foram expulsos uma guerra e eles logo voltam para lá novamente. Prestem atenção na Coreia porque aconteceu a mesma coisa na Coreia. E aqui você tem o Papa Negro que é Adolfo Nicolás, o superior-geral dos jesuítas. Você sabe que eles funcionam como uma ordem militar e à direita o Papa Branco, que o Papa Branco ou o Papa Negro manda. Mesmo, o Papa Negro é o general da ordem, o outro não é. E agora vamos ver o juramento dos jesuítas, e qual a verdadeira causa da sua expulsão. O que vocês vão ver agora é extraído das palavras de Alberto Rivera, um ex-jesuíta que por dizer o que disse lhe custou o envenenamento e a morte. Para ver o lado oculto dos jesuítas, certamente extremo você vê suas insígnias, então falaremos um pouco neste trecho. Ele nos conta o propósito da ordem dos jesuítas formalmente estabelecido pelo Papa em 1540. É para destruir a reforma protestante, eles a chamam de a contra-reforma. Nicolini de Roma escreveu, aos jesuítas pelo seu próprio chamado, pela própria essência de sua instituição, eles são obrigados a buscar, por todos os meios certos ou errados, a destruição do protestantismo. Esta é a condição de sua existência, o dever que devem cumprir, ou deixar de ser jesuítas, e aqui você tem de onde 1894 é retirado. E agora veja, o extrato do juramento dos jesuítas. Para este fim, o processo jesuíta vinculou-se a um juramento, parte do qual foi publicado em 1899. E vamos ver o que diz lá agora. Renuncio e ignoro a minha lealdade devido a qualquer rei herético, príncipe ou Estado, chamá-los de protestantes, ou liberais, ou obediência a qualquer uma de suas leis ou magistrados, ou oficiais. Declararam então, que a doutrina das igrejas da Inglaterra, e da Escócia, dos calvinistas, huguenotes e outros de nome protestante ou liberal devem ser condenáveis, e eles próprios são condenáveis aqueles que não abandonarem os mesmos. Então declararam que ajudarei, assistirei e aconselharei todos ou alguns dos agentes de sua santidade, no lugar onde estou na Suíça, Alemanha, Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega, Inglaterra, Irlanda ou América, ou em qualquer outro reino, ou território para onde eu for, e farei o meu melhor para extirpar os hereges protestantes, ou as doutrinas liberais, e destruir todo o suposto poder que é legal, ou não. Em 1981 Alberto Rivera denunciou essas coisas. Aqui você tem Adolfo Nicolás, na cerimônia de introdução espanhola e juramento extremo dos jesuítas. O superior fala, você sabe que eles têm graus como a maçonaria, os de baixo não saber, não acreditam em nada no que fazem, são sinceros. Mas à medida que sobem vão descobrindo realmente o que os move e qual função vai ser deles. Meu filho, até este ponto, você foi ensinado a agir como um dissimulador entre os católicos romanos, a ser um católico romano, e a ser um espião até mesmo entre seus próprios irmãos, a não acreditar em nenhum homem, a não confiar em nenhum homem entre os reformadores, a ser um reformador entre os reformadores. As alegrias protestantes francesas ser um com ou entre os calvinistas ser um calvinista, entre os protestantes, aqueles que protestam e discordam da instituição católica romana, geralmente a protestante obtém sua confiança e busca pregar em seus púlpitos, e denuncia com toda veemência a emoção violenta em seu temperamento nossa santa religião, e o Papa, e até mesmo descer tão baixo a ponto de se tornar um judeu entre os judeus, para que você poderá reunir todas as informações para o benefício de sua ordem como um fiel soldado do Papa.
Você sabe o que é essa infiltração? Eles se passariam por protestantes. Como grandes pregadores, eles até posariam também. Não só isso porque há mais na política para levar o povo ao objetivo que ele almeja, a submissão, e eles seguem em frente falando de tudo o que fariam. E a verdade é que é realmente assustador, porque falam que se for conveniente matar, não matarão quase nada. Você pode ver tudo isso em detalhes em suas lindas casas. Monita secreta de jesuítas ou instruções reservadas, isto ainda pode ser encontrado, era segredo, foi descoberto. Aqui está, e foi aqui, que Alberto Ribeiro explicou todas as suas experiências, que também apareceram aqui. Os jesuítas foram expulsos anos atrás dos territórios de Espanha por conspirarem seriamente contra o Estado e a autoridade do soberano, às custas de quem ao mesmo tempo viveram e se expandiram. Deve-se ter em mente que durante muitos anos, no dicionário da Real Academia Espanhola a palavra jesuíta foi definida como duas coisas pertencentes à ordem jesuíta, ou hipocrisia. Esta última definição foi eliminada em 1967 porque em numerosos textos literários, fingir ser jesuíta é fingir ser inocente. Sem ser impressionante, veremos algumas frases famosas referentes aos jesuítas. John Adams, segundo presidente dos Estados Unidos de América, a história dos jesuítas pode não ter sido escrita de forma muito eloquente, mas é apoiada por autoridades inquestionáveis. A restauração da ordem jesuíta em 1814, realizada pelo Papa Pio VII, certamente representou um passo em direção à crueldade, e às trevas, ao despotismo, e à morte. Não gosto da aparência dos jesuítas, se é que alguma vez houve algum grupo de homens que merecesse a condenação aqui na terra e no inferno. Esta é a Sociedade de Inácio de Loyola. Os jesuítas eram muito conhecidos porque mais tarde vocês verão o que eles fizeram nos Estados Unidos, e o que não nos explicaram nas escolas. Abraham Lincoln, todos vocês o conhecem, a Guerra Civil Americana, nunca teria sido possível sem a influência sinistra dos jesuítas. Agora você entende por que a Guerra Civil aconteceu nos Estados Unidos. Eles queriam submeter a nova nação a Roma quando ela emergiu como protestante. Samuel Morse, o inventor do telégrafo. Os jesuítas são uma sociedade secreta como uma espécie de ordem maçônica, mas com características horríveis e detestáveis, 1000 vezes mais perigosas. E vejam as instruções secretas de Loyola. Seu fundador, finalmente vamos fazer tudo com um tal grau de astúcia para que possamos ganhar domínio sobre os príncipes, os nobres e os magistrados de cada lugar para que estejam prontos ao nosso chamado, e à nossa disponibilidade até ao ponto de sacrificar a própria família, e também os amigos mais íntimos, quando dizemos que é para nosso interesse e vantagem. E tudo isso é história. Você sabia? Recomendo este livro Assassinos do Vaticano. Onde estão essas citações e muito mais são mostrados com a história detalhadamente. Aqui está um pequeno trecho deste livro que fala sobre os jesuítas de Erickson Fields. Os jesuítas, agora formalmente suprimidos pelo Papa em 1776, eram aliados de Frederico o Grande, da Prússia, e de Catarina, da Rússia. O general jesuíta controlava o rito escocês da maçonaria e agora buscava uma aliança com a casa maçônica de Rothelgud, na Inglaterra, sobre o qual falamos nas conferências. Para conseguir isso, o general jesuíta escolheu um jesuíta, que era judeu de raça Adam Weishaupt. Ele era um brilhante instrutor de direito canônico, o maligno Conselho de Trento em uma universidade jesuíta da Baviera, de onde Angela Merkel é precisamente. Disse que o do Colégio Jesuíta de Angostas deu início à seita conhecida como Illuminati da Baviera, ou parece verdade, fundada por Adam Weishaupt. O fundador nominal, entretanto, parece ter tido um papel subordinado, embora conspícuo, na organização desta seita. E o que aconteceu no dia 1º de maio de 1776? Foi criada a Ordem dos Illuminati e assim podemos encontrar ainda mais coisas. Até chegarmos a algumas frases de Napoleão que foram usadas por eles próprios, e que os jesuítas posteriormente nos citaram, são uma organização militar, não uma ordem religiosa. Seu chefe é um general de um exército, não um mero padre abade de um mosteiro. E o objetivo desta organização é o poder.
Poder em seu exercício mais despótico, o poder absoluto, poder universal, poder para controlar o mundo pela vontade de um único homem. Jesuitismo é o mais absoluto dos despotismos, e ao mesmo tempo o maior e mais enorme dos abusos. O general dos jesuítas insiste em ser senhor soberano, sobre os soberanos. Em todos os lugares que os jesuítas são admitidos eles serão mestres, não importa o custo. Sua sociedade é por natureza ditatorial, e portanto, é o inimigo inconciliável com toda autoridade construída. Cada ato, cada crime, mesmo que atroz, é uma obra meritória, se for cometida no interesse da sociedade dos jesuítas, ou por ordem do geral. E tudo isso é história. Há frases mais famosas e ainda poderíamos continuar assim por muito mais tempo. Outro livro que recomendo: Os Terroristas Secretos, de Bill Hughes. Onde você verá, até quem esteve por trás do naufrágio do Titanic é incríveis. E outro livro essencial que não deveria faltar em nenhuma biblioteca. O Conflito dos Séculos, escrito por Ellen White de 1827 a 1915. O que ela viveu nos livros de 1888. Vejam o que ela escreveu, bem documentado sobre os passados jesuítas. Os primeiros triunfos da Reforma Romana, reunindo novas forças. Na esperança de acabar com isso, você sabe, a Reforma Protestante foi contra o poder do Vaticano. Foi então que nasceu a Ordem dos Jesuítas, que seria o mais cruel, o menos escrupuloso e o mais formidável de todos os campeões do papado. Livres de todos os laços terrenos e de todos os interesses humanos, insensíveis à voz da natureza. Afeição, surdos aos argumentos, à razão e à voz da consciência, os membros não reconheciam nenhuma lei ou sujeição que não fosse a de sua ordem, e não tinham outra preocupação senão estender seu poder. Ao permitir aos seus adeptos enfrentar os perigos e suportar o sofrimento sem desmaiar de frio, fome, trabalho, miséria e erguer corajosamente a bandeira da verdade contra o tormento, a masmorra e a estaca para combater estas forças, o jesuíta inspirou os seus seguidores a tal fanatismo que lhes permitiu suportar perigos semelhantes e opor ao poder da verdade todas as armas do engano. Por que você acredita que eles estão sempre nos primeiros pontos de conflito? Os jesuítas são os soldados do Papa. Para eles, nenhum crime era grande demais, nenhuma mentira era vil demais, nenhum disfarce era difícil demais de levantar, forçados por votos de perpétua pobreza e humildade. Por isso o padre jesuíta não mostra essas mesmas faculdades. A história não muda, os personagens permanecem os mesmos. Quando se tornam conhecidos como membros da ordem, se apresentavam com certo ar de santidade, visitando as prisões, cuidando dos enfermos, ouçou a verdade, e aos pobres, fazer profissão de ter renunciado ao mundo, e levar o nome sagrado de Jesus, daquele que andou fazendo o bem. Mas sob a mansidão ungida, muitas vezes escondia intenções criminosas e mortais. Era um princípio fundamental da ordem, que o fim justificasse os meios. De acordo com esse princípio, a mentira, o roubo, o perjúrio e o assassinato não eram apenas perdoáveis, mas dignos de serem recomendados, desde que servissem aos interesses da Igreja. Com disfarces muito diferentes, os jesuítas assumiram cargos estatais, por isso foram expulsos. Subindo ao nível de conselheiros dos reis, e dirigindo a política das nações. Eles se tornaram servos para se tornarem espiões de seus senhores. E estabeleceram escolas para os filhos de príncipes e nobres, e escolas para o povo, e os filhos de pais protestantes foram empossados para observar os ritos romanistas. Que os jesuítas se dedicam à educação é o ponto-chave deles, né? Então o que você acha que é preparar as crianças para depois? Toda a pompa externa exibida no culto da Igreja de Roma foi aplicada para confundir a mente, ofuscar e enganar a imaginação, de modo que as crianças traíram aquela liberdade pela qual seus pais trabalharam e derramaram seu sangue. Os jesuítas rapidamente se espalharam por toda a Europa e onde quer que fossem conseguiram reviver o papado. Para lhes dar mais poder, foi emitida uma zombaria que restabeleceu a Inquisição. Apesar do ódio geral que inspirou, até mesmo nos países católicos, o terrível tribunal foi estabelecido por governantes obedientes ao Papa, e muitas atrocidades terríveis demais para serem cometidas à luz do dia, foram mais uma vez perpetradas nas masmorras secretas e escuras.
De muitos países, por milhares e milhares de representantes da nata da nação, dos mais puros e nobres, dos mais inteligentes, e os cultos dos pastores mais piedosos e afogados, dos cidadãos mais patrióticos e trabalhadores, dos literatos mais brilhantes, dos artistas mais talentosos, dos artesãos mais experientes, foram mortos ou foram forçados a fugir para outras terras. E agora os jesuítas mais uma vez têm o poder. Acredito que as coisas realmente vão mudar se não for como os que os querem. A religião ecumênica da nova ordem mundo. Esse é o propósito dele. Esse novo Papa vai trabalhar especialmente pelo ecumenismo, para unir todas as religiões sob um único guarda-chuva, mas com alguém no comando, você sabe. Esse é o propósito dele. Esse novo Papa vai trabalhar especialmente pelo ecumenismo, para unir todas as religiões sob um único guarda-chuva, mas com alguém no comando, você sabe. Olha agora que aparece na igreja de São Inácio de Loyola em Roma. O padre garante que continuará o caminho do diálogo ecumênico, está totalmente vinculado aos judeus acima de tudo, porque o Vaticano, lembrem-se, quer instalar-se em Jerusalém, e vai fazer tudo para isso, mas também se está a unir ao Islão, a unir-se aos protestantes, aos ortodoxos budistas, etc., e continua a trabalhar para isso. Vamos ver uma série de fotografias da maquete da futura igreja matriz dos jesuítas em Romana com partes integradas de templos de todas as outras religiões, para alcançar uma única religião mundial. Isso não é ficção científica, isso já existe. Aqui você tem, vamos ver alguns pequenos detalhes. Você não vê construções russas típicas de igrejas ortodoxas russas, veja quais países também aparecem a seus pés. Como a Espanha, como é que isso não nos lembre de outro lugar verdadeiro do mundo islâmico, na Turquia? Por que você vê igrejas protestantes todas juntas sob o mesmo guarda-chuva? Que é o trabalho do novo Papa, fingindo ser incrivelmente bom, fazendo bem e ajudando a população, vai conquistá-los. A crise vai mais longe. São eles que, através da Caritas, vão alimentar o povo. Muita gente, modere a mão que eles te dão. Como você vai se passar por reis deles? Porque é isso que eles procuram. E olha que surpresa a origem do Reiki, de onde vem, neste livro, a origem do Reiki do Japão, sim, mas os jesuítas trabalharam especialmente com o espiritismo, fazendo-o passar por influências de energia cósmica que penetram em nós e tiramos dos outros. O satanismo é verdadeiramente espiritismo, e há muitas pessoas que o fazem de todo o coração e não o fazem. Sei o que eles estão fazendo. Realmente fazendo. Bom, essa é a origem dos jesuítas, quase nada. Então, se você quiser informações, procure toda a seção nas conferências sobre portas dimensionais, onde você verá quantos materiais diferentes estão sendo usados para trazer as pessoas a tudo isso, através do movimento da nova era, e nem estamos cientes disso. Mas é claro que dizendo essas coisas eu sei que eles fazem, não gosto. Mas temos que dizê-los, e vamos terminar com algo muito interessante. Igreja do Jesus e Santo Inácio de Loyola. Esta é a igreja que está em Roma, a sede era dos jesuítas, e olha a grande bondade em que Santo Inácio de Loyola se mostra ao máximo. Aqui tens isto, está no pórtico da entrada, uma mão estendida com uma cabeça mística olhando para cima, mas ele está pisando no chão com um pé, sim, mas com o outro ele está pisando na cabeça de um protestante. E aí eles conversam com a gente sobre exercícios espiritual para crescer e se aproximar de Deus. Este é o líder dos jesuítas aqui, o Papa obedece, e que vai governar o mundo e em breve, preparará uma grande festa para todos. Recomendo que, como você não veja as conferências, eles vão pegar completamente. E essa é a sua insígnia IHS, mas olha que lá dentro também aparece uma escultura onde você pode ver a religião flagelando a heresia, pobres protestantes flagelando bondade, interessante, verdade e cara de horror enquanto são açoitados. Você sabe que a história vai se repetir.
Esteja ciente do que você está ouvindo agora, porque em alguns anos essas cenas retornarão porque estão por trás da União Europeia. Elas são por trás de muitos dos governos que trabalham atualmente através de sociedades secretas para levar o mundo à nova ordem mundial. Porque os casos de corrupção, agora em todo lugar, para que as pessoas vejam que a política não resolve as coisas, precisamos de um líder da moralidade, e olhem as frases de todos os primeiros presidentes de cada nação, que estão se referindo ao fato de que o líder da moralidade é o Papa, eles trabalham para ele. Agora você entenderá por que as coisas estão indo do jeito que estão, e por que todos esses casos estão acontecendo exatamente agora, quando a mesma coisa aconteceu durante toda a sua vida. E olha o emblema dos jesuítas, olha bem os detalhes. Você vê um sol parecido com a bandeira argentina que foi feita pelos maçons justamente porque vai ser esse paralelismo. Você vê alguma coisa embaixo das 3 letras, você vê 3 pregos, olha, retirado da Universidade de Navarra, extraído daí da história da Universidade de Navarra, que foi de onde eles vêm, enfim, do Opus Dei. Vejam que explicação eles dão, tão interessante que vai servir como a cereja do bolo. Eles falam sobre os sinais gráficos da escrita e olha o que aparece no alfabeto hebraico. Você vê a letra da esquerda e a 6ª letra do alfabeto, é chamada abaixo da palavra Val, significa que recebe o valor numérico 6. Você sabe que em hebraico as palavras têm um componente adicionado aos números, e um significado ao prego elas dão o número 6. Você entende isso porque olha agora o emblema dos jesuítas na verdade é 666. E o que é isso? Olha de novo para a profecia do Apocalipse, aquele livro que as pessoas dizem que não pode ser entendido é bobagem porque olha lá diz capítulo 13 versículos de 14 a 18. E enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, ordenando aos habitantes da terra que lhe fizessem imagem da besta que tem o ferimento de espada e a visão. Você sabe, aqui está ele falando sobre os Estados Unidos. É uma segunda besta que dará poder ao Vaticano. Esteja ciente disso. Obama é um jesuíta. Os jesuítas têm o criou. Ele é um maçom de grau 32. Eu não sei. Se ele atingiu 33 anos, ele superou isso, mas todos eles estão trabalhando para o Vaticano. E ele foi autorizado a respirar na imagem da besta para que o falante falasse. Imagem mataria todos que não o fizessem tornar-se adourado e tornará todos os pequenos e grandes ricos e pobres, livres e escravos, mais tarde será uma marca na mão direita ou no povo. Também falamos sobre isso na conferência anterior. Eles vão fazer com que todos observem o domingo novamente como um dia de descanso, o dia de adoração do sol pagão, o dia de adoração de Satanás, não é o dia do Senhor. Se você olhar a Bíblia, diz que o dia de descanso é sábado, não domingo, tenha isso em mente. Porque já manipularam até dicionários ou enciclopédias a partir de 1990 para mostrar que não dá mais para provar que sábado é o 7º dia, e domingo é o 1º dia da semana. E olha como acabam dizendo, e que ninguém poderia comprar ou vender, a menos que aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome aqui seja sabedoria. Aquele que tem entendimento conta o número da besta porque ela é o número do homem e seu número é 666. No conflito dos séculos isso aparece novamente, e tenha em mente que Roma se orgulha de nunca variar. Os princípios de Gregório VII e de Inocêncio III ainda são os princípios da Igreja Católica Romana, e se ao menos ele tivesse o poder, ele as imporia com tanta força como nos séculos passados. Poucos protestantes sabem o que estão fazendo quando se propõem a aceitar a ajuda de Roma na tarefa de exaltar o domingo. Enquanto tentam cumprir seu propósito, Romano tem como objetivo restabelecer seu poder, e tende a recuperar sua supremacia perdida. Os protestantes estão dobrando Romano. E acabam dizendo Apocalipse 18. Algo que define a situação da Igreja Católica Romana. Por que você acredita que agora o Vaticano incentiva a leitura da Bíblia quando na Idade Média as Bíblias foram queimadas, e qualquer um que tivesse um único texto escrito no bolso? Porque agora como não conseguiram terminar,
Porque a imprensa saiu com Gutenberg e começaram a publicar Bíblias na língua do povo, muita gente percebeu o grande engano que armaram com aquele falso cristianismo que eles estavam pintando, que não tem nada a ver com a coisa real. E olha que interessante o que diz aqui agora, eles dizem para ler a Bíblia, mas nós somos os únicos que conseguimos interpretá-lo. Então não ganhamos nada, certo? E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Está falando de uma mensagem que ia ser dada a este mundo pouco antes de tudo isso acontecer. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Babilônia, quando este texto foi escrito, ela não existia mais. Séculos atrás, a pessoa a que se referia havia desaparecido. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Você sabe que isso se aplica perfeitamente aos Roma, eles estão por trás em relação às grandes transações comerciais que, trabalhando com a maçonaria, estão criando grandes monopólios e que movimentam o petróleo mundial. Digo-vos através de contatos pessoais que tenho que deixam bem claro que não são brincadeiras e quem decide quem explora o petróleo, são eles. E parece que não tem nada a ver com a verdade. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então a justiça, eles estão chegando ao seu limite e são avisados de que quando as pessoas souberem dessas coisas, devem buscar verdadeiramente e você vai saber. É preciso ser muito sincero porque às vezes podemos passar muitos anos acreditando em coisas, conceitos que estão errados e depois reconhecer isso e dizer, realmente, existe outro, no caminho é preciso muita coragem, enfim. Todas as informações sobre tudo que tentei condensar aqui com todas as evidências, você encontrará justamente neste site onde encontrará as conferências sobre a grande decepção.